Sejam todos bem-vindos ao podcast da Comunique, o seu podcast de comunicação. Terceiro episódio, eu vou conversar hoje com a jornalista Silvana de Maia. Ela é jornalista, é empresária, uma mulher fantástica, mãe, esposa. Não, mãe ainda não. Ainda não. Ainda não, mas esposa, e tem o maior grupo de mulheres aqui de Brasília, chamado Brasil por Elas. Nós vamos falar de comunicação, de organizações, como você montar o seu projeto corporativo e chamar as grandes mulheres para o seu projeto. Seja bem-vinda, Silvana de Maia. É um prazer receber você aqui. Nossa, o prazer é meu. Comunica no terceiro episódio. Que bom, hein? Primeiro, parabéns aí por esse projeto. Estou tendo a honra de poder vir aqui hoje também falar de comunicação, que é uma área que a gente tem muita afinidade também, como você falou, né? Eu sou jornalista, né, de formação. Então, uma alegria poder te receber. E como você falou, né? Ainda não sou mãe, não, mas profetizo, né? Ela tinha falado para mim lá no programa de rádio que ela... Para esse ano, ela vai querer ser mãe. Amém. Você falou para mim lá no programa de rádio em dezembro. Tá no meu caderninho dos sonhos, a maternidade. É isso mesmo, Kelly. E assim, falando de sonhos, né, já, então, quando você introduziu aí falando sobre essa questão da gente pensar em projetos corporativos, para mim tudo na vida nasce de um sonho. Né? Tudo que aquilo que a gente quer de verdade, ele vem sendo concebido dentro da gente, né? Então, aproveitando o gancho de hoje, perguntar para a sua audiência, né? O que você está sonhando? Você está sonhando? Porque para você poder construir um projeto, para você começar a conceber, né? Quase uma maternidade mesmo, né? É muito tempo. Sim. Não pode procrastinar. Não, nem auto-sabotar. O que está acontecendo muito hoje em dia é procrastinação, sabotagem e a falta de constância, né? Exatamente. Então, eu falo muito assim, né? Até o slogan, né? Hoje eu tenho uma comunidade de mulheres, a gente vai falar um pouquinho também sobre como é essa construção, mas o primeiro slogan da Brasil por Elas, quando eu constituí essa empresa, crie seu próprio movimento. Então, quando a gente começa a pensar em criar projetos para a gente poder levar o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa missão, tudo tem que partir sempre de um movimento, né? A vida é um movimento. Sim. Deus, quando fez o universo, ele se movimentou ali durante 6 dias, no 7º ele descansou. Então, tudo é movimento, né? Então, a gente tem que estar com esse olhar. Qual é o movimento que você quer criar? E quando eu falo movimento, é o seu projeto, é aquilo que você vai se colocar em ação. É igual quando falam, né, Kelly? Eu tô desmotivada. Você tem que pensar. Mas por quê? E qual é o seu motivo? Motivo te leva a uma ação. Então, tudo que a gente tem, que a gente quer começar a construir, você tem que ter um propósito muito grande. E que não pode ser só para você. Mas aquilo que você quer construir, você tem que pensar como que isso vai impactar na vida de outras pessoas, como é que eu posso deixar um pedacinho do meu legado, da minha história, dos meus valores para as outras pessoas. E isso envolve tudo que a gente faz, incluindo projetos, incluindo empresas, negócios, que seja. Né? Então, a gente deixar a nossa marca também no mundo, para que um dia, quando a gente for, né, daqui para o céu, para onde a gente vai, né? Um dia eu tenho certeza que a gente vai um dia. Eu tenho certeza. Mas deixar um legado. E deixar um legado. A gente tem que passar por essa vida deixando coisas boas, deixando um belo legado. Deixar um legado, exatamente. E quanto tempo de jornalismo? Mais ou menos a mesma idade que eu, uns 22 anos? Eu tô com 25 já. 25, mais tempo que eu. Tô com 20, vou fazer 25, né? Agora em junho, né? 25 anos. De jornalismo. De jornalismo, 25 anos de jornalismo. Na verdade, assim, eu sempre tive essa habilidade da comunicação, mas eu queria mesmo ser atriz. Né? Eu me formei, fiz 18 anos. Também fez artes cênicas também? Fiz também artes cênicas. Gente, não, essa aqui, olha, é igual. Eu fiz artes cênicas também. No Dulcina de Moraes. Pois, eu fiz Beijo lá. Pra todo mundo. Maravilhoso, Dulcina, né? Você é maravilhoso. Eu fiz extensão lá, 2 anos, apresentei. Você não fez o bacharel em artes cênicas, não? Porque na minha época de infância e adolescência, até os meus 18 anos, eu fiz teatro. Então, eu passei por algumas escolas, fui para curso de extensão do Chico, lá na UNB, fiz Dulcina, fiz Objetivo. Eu não estudava no Objetivo, mas estudei com o Daito Montenegro. As oficinas de teatro. E aí, quando foi para fazer o vestibular, eu tive que tomar uma decisão. A decisão que eu queria era teatro, eu queria fazer artes cênicas de faculdade. Mas você tinha 18 anos na época. Tinha 17, também. né? Porque tava com 17, né? Para escolher ali, de preencher. E meu pai falou para mim, minha filha, você não quer pensar assim numa outra profissão que talvez te dê um pouco mais de resultado mais rápido, né? E meu pai tinha um conceito na época que eu respeito a opinião dele, mas ele tinha coisas antigas, achar que o teatro era tudo muito
bagunçado, que não tinha ordem, né? E como eu queria ir para São Paulo, para estudar em São Paulo, eu não ia ficar mais perto dele. Então, acho que ele foi tentando argumentos ali. Aí, no dia de fazer a inscrição, eu me lembro direitinho na UNB, fui lá fazer o vestibular, porque na minha época todo mundo tinha que fazer o UNB, na minha época, né? Na minha época também, não fica muito longe, Longe não, né? Na minha época e aí, também. eu optei por fazer eu fiz, na verdade, eu optei por publicidade na UNB e na Universidade Católica eu optei por jornalismo. Mas tudo era comunicação na minha cabeça, até porque eu não entendia muito bem 100%, né? O que cada profissão fazia. E graças a Deus eu passei... Nas duas? Não passei na UNB, não. Não passei na UNB. Não, eu nunca foquei muito para estudar, para passar na UNB. Eu fiz mais por protocolo, para ser muito honesta. Morava em Itaguatinga, achava tudo muito longe, aí eu queria já trabalhar, e aí eu pensava, nossa, eu estou na UNB, eu não vou poder trabalhar, porque é o dia inteiro. Então, aquelas coisas que tem, né? São escolhas. Eu escolhi ir para a Católica, e aí comecei a fazer o curso de jornalismo, e foi uma bênção, assim, apesar de não ter trabalhado... Isso é uma coisa que eu sempre conto. Você não trabalhou na área de jornalismo? Durante a faculdade, eu não fiz nenhum estágio na área de jornalismo. Não fiz. Por quê? Eu não tinha condições de pagar a faculdade particular. Né? Eu venho de uma família classe média, mas aquela classe média bem apertadinha, assim, que tudo contava, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, para eu pagar, eu só fiz 3 matérias, que lá na Católica era por crédito. E meu pai não tinha condições de apartar tudo. Não era grade tudo. fechada? Não era grade fechada. E aí, eu optei por fazer 3 matérias no começo. Eu me lembro que custava R$150 a faculdade, assim, essas 3 matérias. Caramba, R$50 cada matéria? Caramba. Mas na época era muito, né? Na época, assim, então, de 25 anos atrás, 25 anos atrás era muito, verdade. E aí, eu fiz natação, pra você ter ideia, porque era bem baratinho, para completar a grade. Então, eu fiz 2 matérias de jornalismo e fiz natação como optativa na época. Eu passei 1 ano e meio fazendo só 3 matérias de jornalismo, porque eu não tinha condições. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a enxergar e falei assim, eu vou usar minhas habilidades de comunicação e de teatro para eu já desenvolver o que o jornalista precisa. Então, no 3º semestre, o Brasil ia completar... Em 1999, né? No pré-ano, a virada do ano, o Brasil ia completar 500 anos. No ano 2000. No ano 2000. E aí, uma disciplina, a gente tinha que ler o livro lá, Descobrimento do Brasil, alguma coisa assim. E aí, eu montei um projeto dentro de sala de aula, onde eu interpretei Carmen Miranda e toda a história, né, de Descobrimento do Brasil. E quando eu terminei, eu recebi um certificado de louvor da universidade pela interpretação, pelo projeto. E eu cheguei para o meu professor e falou, professor, eu quero cobrir os 500 anos do Brasil lá em Porto Seguro. Aí ele falou, você tá doido? Eu falei, eu quero pegar esse projeto aqui, convidar alguns amigos e nós sermos a universidade que vai representar o Brasil lá. E ele falou assim, tá bom, tô com você. E eu chamei alguns amigos, fiz um primeiro projeto corporativo, tive que correr atrás de patrocínio. E então, já está no sangue. Já está no sangue. A ideia corporativista. Exato. Por quê? Porque aí eu consegui patrocínio do Correio Brasiliense. Nós fomos a maior equipe do Correio Web na época. Estava surgindo o Correio Web. Estava surgindo o Correio Web do Correio Brasiliense. Exato. E nós somos a maior equipe. Aí a gente foi representando Rádio Cultura, Rádio Nova Aliança, Correio Web e conseguimos R$40 mil na época do Banco do Brasil de patrocínio. E aí nós éramos a maior equipe de estudantes da América Latina cobrindo os 500 anos do Brasil. E aí depois a gente cobriu ao vivo, entrava ao vivo. Então lá foi a minha primeira experiência com o jornalismo. E aí dali eu comecei a observar, eu falei, bom, eu tenho que trabalhar 8 horas, normal, CLT, eu era secretária de curso. Eu tinha conseguido um emprego na universidade mesmo. Então, eu não atuava na minha área de jornalista. Só que tudo que eu fazia dentro da universidade, no meu emprego, eu colocava jornalismo. Então, eu criei o site do curso da Católica, eu criei o jornalzinho lá do curso de Ciência da Computação da Católica. Todas aquelas semanas acadêmicas que tinha de alguns cursos, eu pedia para os coordenadores, né, dos cursos para eu ser a repórter, para eu entrevistar. Então, ali eu fui fazendo. Quando eu terminei a faculdade, a gente tem um projeto final, né, normalmente. Sim, o TCC, né? O meu não era TCC. Na minha época era projeto. Não, o meu era projeto. Eu tinha que entregar um projeto prático mesmo, de jornalismo. Aí como eu estudei no Marista até a 8ª série, eu pedi para fazer o novo jornal do colégio. Do Colégio Marista. Do Colégio Marista. E aí lá da Asa Sul. Do Itaguatinga. Tá. De Itaguatinga, né? Que é a região satélite de Brasília. E aí foi, assim, uma bênção, porque eu fiz, eles gostaram, e aí perguntaram se eu queria assumir a assessoria de comunicação do Marista.
E aí lá foi meu primeiro emprego. Como jornalista. Como jornalista. CLT, carteira assinada. Eu me lembro direitinho, trabalhava 6 horas por dia, ganhava 700 e poucos reais, que era mais ou menos o piso, eu ganhava acho, mais ou menos época. Isso mesmo, 700, 500 reais. E aí começou, né? Então lá eu comecei... Aí, por exemplo, o estúdio de televisão do Marista, de Taguatinga, não existia. E eu implementei a TV, porque como eu gostava muito da área de telejornalismo, então eu implementei a TV no Marista, comecei a desenvolver projetos, né, com os estudantes de lá, ensinando para eles, né, a parte do jornalismo, de montar um jornal, de fazer uma rádio, né? E na própria universidade mesmo, eu participei da Universidade para Todos. Passei 21 dias em Cacimba de Dentro, na Paraíba, na época da faculdade ainda. Eu fui instalar uma rádio comunitária. É ProUni, né? Que hoje é o Rondon, né? Tinha um projeto Rondon. Sim, projeto Rondon. É porque vai mudando de governo, mudando de nome, mas as finalidades sempre são as mesmas. Então, eu fui então, saindo da faculdade, eu entrei ali no meu primeiro emprego de jornalista, e aí eu comecei, aí depois eu mudei para uma outra instituição, aí comecei a ser responsável por uma área de comunicação, aí ter estudantes, ter funcionários sobre a minha liderança. E nesse intervalo, foi muito interessante porque eu fui convidada para poder assumir a diretoria de comunicação da administração de Taguatinga. Isso estamos falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. E aí eu fui fazendo, e aí as coisas foram acontecendo. Aí tive programa de TV, tive programa de rádio, fui professora universitária há 8 anos, né? Que eu tenho uma paixão por ensinar, realmente é algo... Eu também tenho uma paixão por ensinar. Eu acho que é ali onde eu mais me realizo, de verdade. Porque você ter a capacidade de pegar aquilo que você aprendeu e você poder ensinar um outro e você ver o outro crescendo, né? Eu tenho muito orgulho porque hoje eu tenho vários ex-alunos meus que, graças a Deus, estão... Eu falo que o bom mestre, né, é aquele que o seu liderado ultrapassa o seu mestre. Eu tenho muitos alunos também que estão indo embora, né? Isso, é gostoso a gente ver os nossos alunos. E eles lembram da gente. Lembram da gente. Todo dia 15 de outubro, que é dia do professor... Ganha presente. Eu não vou presente, eu tô querendo ganhar presente, viu, gente? A gente ganha presente, mas eu ganho até hoje. É porque eu não dou mais aula, né, em universidade. Eu continuo dando aula, mas meus ex-alunos me dão. Porque são muito adolescentes, como davam no projeto social, até hoje eles me dão. Eles vão na minha casa, sabe? Mas eu recebo, eles me mandam mensagem no direct, no LinkedIn, principalmente, né, que é uma rede social mais corporativa, profissional. Então, eles me mandam em tudo, assim, eu fico muito feliz. Já contratei alunos meus para trabalharem comigo, né? Então, assim, eu acredito que assim, o jornalismo talvez não foi a minha primeira opção quando eu estava lá na minha adolescência para escolher, mas foi através do jornalismo que me abriu portas para eu poder me envolver em vários projetos. Então, eu trabalhei 11 anos no marketing político, porque com essa minha entrada na administração de Taguatinga, né, para quem está assistindo a nível nacional, internacional, é como se fosse uma prefeitura, vamos dizer assim, né? Só que Brasília não tem essa estrutura. A administração é como se fosse um prefeito mesmo daquela área. Isso, Então, ali eu comecei a também ir para outras áreas. Então, comecei a conhecer muitas pessoas. Então, hoje, eu uso a minha experiência, minhas habilidades dentro da Brasil por Elas. Ontem mesmo eu estava refletindo sobre isso, estava fechando, né? Ontem foi dia 31 de março de 2025. Fechando o mês, a gente faz o balancete do mês. Quem tem negócio tem que fechar ali para ver se bateu meta, se não bateu meta, para onde é que vai o próximo mês. E aí eu estava, assim, fazendo montando uma aula, porque ontem eu dei aula. Eu dou aula gratuita toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, né, na internet. E aí eu estava falando para as pessoas sobre habilidades, experiências, né? Como você criar mentoria através das suas experiências e habilidades. E aí eu falando para as pessoas e lembrando de mim mesma, como se metade do meu cérebro estava dando aula e a outra metade estava revivendo essa história, revivendo essa experiência, né? E o quanto, de fato, o jornalismo me abriu portas. Eu nunca gostei muito da parte do jornalismo, da parte da redação, de redação jornalística ali, dos veículos impressos, principalmente. Como a gente, né, graças a Deus, a nossa profissão nos permite ir por várias áreas, vertentes, né? Então, eu sempre olhava e falei assim, não, se um dia tiver uma oportunidade, eu quero, porque eu quero aprender, mas vai ser a minha última opção. Eu sempre optei pela assessoria de comunicação, gestão de comunicação, eu tenho pós-graduação nessa área, né? Então, por quê? Porque para você montar projetos, você tem que saber de gestão.
E se você vai montar projetos que envolvem comunicação, você tem que saber de gestão de comunicação. Hoje eu sei de gestão de negócios, mas antes eu fui aprender sobre como gerenciar uma área de comunicação corporativa, né? É o mais complicado, né? É muito desafiador. É o famoso relações públicas. É. A gente tem que fazer tudo. O jornalista... Eu fiz jornalismo e fiz rádio e TV. No rádio e TV abriu o leque para outras coisas, fora o jornalismo. O jornalismo tinha um viés, o rádio e TV tem outro viés. De criação. Exatamente. Você ia gostar muito. Eu ia amar fazer rádio e TV. Porque você também vai muito para a área da interpretação. Sim. Para o teatro. Ainda tem faculdade de rádio e TV? Não, a minha turma foi a última que fechou no ICESP. Só. Mas assim, tem os meus cursos, né, de rádio e TV que eu tô dando pro pessoal, né? Gente, olha aí, viu? Tentando colocar alguma faculdade aí, mas tô dando os Excelente. cursos, porque eu gosto muito, é um curso diferente. Aqui o pessoal faz muito jornalismo, publicidade, mas rádio e TV é outro curso. Em São Paulo e Rio é muito forte. Outra vertente, né? Outra vertente, é produção. Roteiro, edição, né? videoclipes, enfim, várias coisas. A apresentação de programa de Engraçado, TV, né? que é diferente do jornalista. O jornalista é bem formal. Muito. O radialista é mais informal. Muito, exatamente. Completamente diferente. Exatamente. Que aí eu acho que é onde eu não encaixei muito dentro da área do jornalismo mais formalizado. Porque eu sou muito alegre, eu sou muito expansiva, eu tenho um perfil mais influente, né? Então, eu chego, eu já... E às vezes eu ia fazer entrevistas, né? E aí eu já sentava... Aí às vezes o pessoal olhava e falava assim, eu falei, gente, bora rápido, tem que ser coisa... Então, eu não seguia... Às vezes eu não seguia nem muito a própria pauta que tinha ali, obviamente, eu tinha que chegar, né? Eu me lembro que eu cobri férias de uma amiga na Globo, na produção do DFTV. Foram 30 dias. Isso foi uma loucura. Super loucura. Eu entrava sem sossego. Eu entrava 6, saía 1h30 da tarde. E aí tinha as reuniões de pauta, né? E eu era produtora. Então, assim, às vezes eu não conseguia ter um feedback de uma fonte para agendar ali o horário, porque tinha entrevista, o repórter tinha que sair, nanana. Aí eu me lembro direitinho que um apresentador, né? De um dos programas que tem, né? Aqui na local... você preenche um sistema lá com as informações, né, da pauta, da produção e tal. E aí eu lembro que faltou um detalhe, passou um detalhe da informação, que era importante, mas não era assim, supra-sumo, sabe? Eu levei uma bronca. O diretor chega brigando mesmo. Eu levei uma bronca. Senhores diretores não tem bronca da gente, né? Não é o show, senhor diretor. Eu levei uma bronca, mas assim, foi uma bronca construtiva, óbvio. Foi uma bronca assim, olha, eu sei que você tá aqui há pouco tempo, mas você só vai ficar aqui 30 dias também, mas eu preciso dizer pra você que essa informação pra mim, enquanto apresentador, ela é muito importante. Foi o apresentador que te deu bronca? Foi, não foi o diretor não, foi o apresentador. O show, passando pano, né, pra você, não foi você não. Não, o diretor na época, um querido, era de boa. Que inclusive foi ele que, através de uma pessoa, né, as conexões, né, eu trabalhava na administração, eu ia sair de férias do governo, né, que eu tava lá na administração de Taguatinga, eu ia sair de férias. Aí você pegou as suas férias pra cobrir outras férias. Porque eu tinha um sonho de trabalhar na TV. Entendi. Então, igual eu falei, quando a gente tem um sonho, às vezes a gente todo mundo tem esse sonho quando forma jornalismo. Todo mundo. É trabalhar na TV. Depois que você passa pela TV... Aí você já passou pela TV, você não tem mais vontade de tanto de voltar para a televisão. Exatamente. Então você fica. Eu gosto muito do impresso, eu gosto de escrever, eu gosto de criar arte, eu gosto de falar, eu gosto de rádio. Minha paixão é o rádio. Eu gosto muito do rádio. Eu fiz rádio, né? Tive lá na Rádio Nova Aliança, né? Eu também trabalhei na Rádio Nova Aliança. Oi, pois é. Mas assim. Esse dia até a Rádio Nova Aliança me chamou de novo. Eu falei, vamos conversar, senhor padre. Que lindo. Até vou conversar com ele essa semana. Falou, Kelly, vem aqui de novo pra Rádio Nova Aliança, tarará. Só que assim, o bate-papo que eu tenho é um projeto diferente de uma rádio católica. Então, vou ter que fazer outro programa católico e tal, porque são viés diferentes. Sim, né? Com certeza. Mas tudo isso, toda a porta aberta, né? Com certeza. Então, assim, tudo que eu fui vivenciando, né? Cada projeto, eu fui consultora da Unesco e eu me lembro também muito como que o jornalismo me ajudou nisso, né?